desse projeto de lei do bispo André Bueno, aqui da Câmara Municipal de Itapetininga, que é o presidente da Câmara, né? Cujo objetivo é isentar ministros religiosos, pastores, padres e outras pessoas de outras denominações religiosas, isentar a residência desses ministros do IPTU. É um projeto de lei que causou muita polêmica, né? Tem sido muito debatido nas redes sociais e até por isso não foi para frente, né? Pelo que a gente sabe, foi retirado da pauta da Câmara Municipal de Itapetininga. Fadi, você que é ex-presidente da Câmara, o que você pode dizer sobre um projeto desse tipo? É um projeto bem polêmico, porque ele leva algumas questões para a gente discutir. Essa questão aí, eu estava vendo o projeto de lei agora, e tem umas partes dele que são interessantes, mas tem uma frase, uma palavra que muda toda a estrutura do projeto, que é residência dos ministros das várias igrejas. Residência é uma coisa que não tem a ver com a... Daí residência fica complicado, porque tem tanta coisa para a prefeitura resolver aí, fazer, agora vai fazer. Renúncia fiscal, essa é uma questão já de direito público, que é a questão da renúncia fiscal. A segunda é que o vereador não pode fazer projetos que utilizem-se da renúncia fiscal. Ele pode fazer um requerimento pedindo para o prefeito fazer o projeto, porque isso é um projeto de iniciativa do executivo, se for levar em consideração. Como é renúncia fiscal, eu acredito que já seja inconstitucional, mas daí o Tiago vai falar lá direitinho como é que funciona. E é uma coisa assim que no meu ponto de vista, o bispo se equivocou dele fazer uma coisa que, embora ele represente uma categoria, um grupo social ligado às igrejas, etc., ele não pode também legislar em causa própria que ele vai receber benefício próprio. Essa é a questão também muito esquisita e estranha. Então, eu acredito que esse projeto deveria ser retirado. Mas eu acho interessante que a sociedade se organizou. Eu nunca vi tão rapidamente a sociedade. Hoje tem essa vantagem da internet, quando a pessoa fala, tem os bônus e ônus da questão da internet, das redes sociais. Os ônus, que são muito grandes, é porque existem os fake news e a utilização, os golpes e etc., e que a gente vai ter que estar todo mundo trabalhando em cima disso, os governos, os advogados, os juízes, toda a sociedade, os tecnólogos, etc., tudo com essa relação, para a gente trabalhar em cima dessa questão dos ônus, né, que são as notícias falsas, os golpes, etc. Mas o bônus é que imediatamente algumas notícias chegam na mão democraticamente para muita gente e as pessoas podem acabar se mobilizando rapidamente e segurar coisas que podem acontecer no poder público. Tiago, você que é o nosso especialista em direito público, esse projeto de lei ele está baseado numa súmula 724 do STF, segundo esse documento aqui que nós imprimimos no site da Câmara. Sim, que é o que fundamenta essa decisão de isenção. Eu gostaria que você falasse sobre essa súmula. Claro. Eu acho importante, até dada a relevância do tema, né? Primeiramente, boa tarde a todos os colegas, o apresentador. Aqui é um tema muito importante que a gente vai estar trazendo. E é importante também saberem a suposta fundamentação jurídica que estão se utilizando nessa justificativa. E é tão importante que eu vou pedir a licença para ler exatamente o que diz essa súmula, para que ninguém fale, mas isso é você que está dizendo. Então eu vou ler aqui, né, eu deixei ela já de prontidão, para ler exatamente o que é utilizado como suposto fundamento jurídico, este entendimento do STF, que foi positivado na súmula número 724. Então vamos lá. Ela diz assim: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU
o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, que eu trago já já, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Vamos até desconsiderar o que fala ou não na linha C. Você já vê que não fundamenta isso. Perfeito. Não fala nada de residência, de ministros, nada. Fala de aluguel, que vai se manter a isenção de IPTU, no caso da alínea C. E essa súmula, que faz menção à alínea C, do artigo 150, inciso 6 da Constituição, o que diz a alínea C? Ela diz assim, também peço a licença para ler: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, veja, por mais que seja o caso de uma confusão, eu achei que a linha C era a linha B, de quem colocou como justificativa. Ainda assim, porque a linha B é a que fala justamente das entidades religiosas, os templos religiosos e de suas atividades assistenciais e beneficentes derivadas. Mesmo que falasse, ainda está totalmente equivocado, porque ele fala de aluguel, que mesmo o local alugado iria se manter a isenção do IPTU, desde que destinado a esses fins. Então, veja, me parece aqui, até talvez ousado da minha parte, mas uma confusão absoluta do tema da súmula, ou então talvez algo que foi feito por um terceiro, elaborado por algo, que depois não foi revisado. Porque qualquer pessoa, não precisa nem ser do meio jurídico, que você lê a proposta de lei e lê o suposto fundamento, você já vê que, poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. Então, até mesmo para um leigo, você percebe que esta suposta fundamentação é equivocada. E o STF, na verdade, ele tem, sim, entendimentos estendendo um pouco justamente a isenção do IPTU nesses casos de templos religiosos, entre outros locais. Não foi positivado em súmula, mas tem. Então, talvez tenha sido a confusão nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando se entende pela extensão da isenção do IPTU nas atividades religiosas, sempre tem que ter um nexo causal da atividade. Então, tem que sempre seguir a linha da atividade, ou seja, aquela atividade religiosa está sendo desempenhada ali dentro daquele local. E ali é o escritório, ali é um local à parte onde se utiliza para realizar grupos de orações ou para receber pessoas e orientá-las conforme determinada doutrina religiosa. Então, tem que haver esse nexo com a atividade. Aí sim, podemos estar falando de uma eventual isenção de IPTU. Mas residência, que é o termo que está ali, residência vem da vida privada. A sua residência, onde você está residindo, né? Então, não me parece acertado, mesmo que se fosse distorcer muito forçosamente a posição do STF sobre o tema, me parece bastante equivocado. Acho que, para começarmos a discussão, eu acho que já é o suficiente. Aí nós podemos adentrar em outros assuntos de moralidade, também temos ainda outras questões legais, né, que permeiam a impossibilidade da aplicação desse projeto de lei. Como é que você percebe esse movimento que teve aqui em Itapetininga e, vamos dizer assim, fazendo uma parte importante da sociedade quando um projeto de lei que não tem um cabimento social é colocado na Câmara? Acho que nesse ponto, pouca gente questiona o poder que tem as redes sociais. Como o Fábio bem falou, tem realmente um ônus muito grande, né, de fake news e manipulação de massas, e esse fomento à polarização, que é uma coisa realmente instituída tecnicamente, propositalmente, intencionalmente, para realmente provocar, né, os sentimentos mais vis do ser humano, que sabidamente são os sentimentos que
prendem as pessoas e que faz com que as pessoas realmente deixem de fazer o que estão fazendo para se envolver ali. Isso tudo é a parte negativa da rede social. Porém, existe, né, esse poder de mobilização que até pouco tempo atrás estava na mão de muito poucas instituições, organizações, quase sempre privadas, ou se estatais, também ligadas ao poder privado. E hoje em dia é mais fácil de realmente esse poder do povo se materializar e conseguir realmente atingir um ponto de visibilidade e pressão que consegue, algumas vezes consegue ir contra interesses privados, estatais, de uma minoria que, por natureza, tem mais poder, né? Então, eu acho que essa é uma demonstração aqui em Tapetininga de uma coisa que, né, aconteceu e rapidamente já existe um movimento online de pessoas se manifestando, né, tanto contra quanto a favor. E isso eu acho que realmente é um sinal dos tempos e que não tem volta, né? Eu acho que sim, a gente está passando aí por muitos questionamentos em termos de regulamentação e também esse poder do povo tem cada vez sido combatido pelas próprias plataformas, né? Que se por um lado elas fomentam a interação e o engajamento através desse incentivo à polarização, ao mesmo tempo existe um movimento claro de tentar direcionar, né? Os donos das plataformas, acho que indiscutivelmente hoje em dia têm ideologias claras e a intenção estão realmente essa intenção de moldar o discurso, né, e de fortalecer o discurso que para eles é mais interessante.